palavra do Senhor. Nós temos conversado nesses 3 domingos, domingo passado, hoje, e vamos começar a conversar também no domingo que vem, sobre o profeta Jonas. Essa é a história, não de um grande peixe, esse peixão que vocês estão vendo aqui, mas na verdade a história de um grande Deus. Vimos na semana passada que a primeira e a última palavra do livro de Jonas é a palavra do Senhor, não é a palavra do profeta. Ou seja, o livro de Jonas é sobre Deus e o que nós podemos aprender sobre ele. E a gente viu na semana passada algo muito especial aqui sobre Jonas. Aprendemos que Deus ama aqueles que nós muitas vezes odiamos. Essa foi a grande lição. Vou pedir ajuda ali em cima ali para. Acho que chegou aqui. Deus ama aqueles que muitas vezes nós odiamos. Essa foi a lição que nós aprendemos aqui na semana passada e é interessante que nós estamos vivendo um tempo bem peculiar em que a gente tem visto todos os dias notícias na televisão sobre terroristas, sobre muçulmanos. E essa semana a gente viu notícias de que forças militares estariam invadindo lá a Síria, bombardeando. E eu, que preguei domingo passado sobre Deus ama aqueles que odiamos, de repente me vi falando assim, agora sim, mete bomba mesmo. Eu acho que muitos de nós temos esse tipo de sentimento, não é verdade? Temos que acabar com essa raça. Veja, a necessidade de uma intervenção na maldade é evidente. Mas o prazer pela morte do perverso é outra questão. E eu me vi muitas vezes como Jonas, querendo que esses ninivitas fossem realmente para o fundo do inferno. A gente aprendeu na semana passada que Deus ama aqueles que odiamos. Essa é a moral do livro de Jonas. E hoje eu gostaria de andar um pouquinho mais com vocês. Eu queria ler praticamente todo o livro de Jonas. Aí você fala, poxa, mas é muita coisa. Não, é um livro pequenininho. Eu vou pular o capítulo 2, que eu vou deixar para a semana que vem, mas eu queria ler o capítulo 1, o 3 e o 4. É bem rapidinho, que é na verdade a história de Jonas. Se você tem essa história aí, a Bíblia aí, você pode abrir, não está na tela todo o texto, destaquei apenas algumas partes. Eu queria hoje então ver a história como um todo, para a gente aprender mais uma questão muito importante sobre o nosso Deus, tá bom? Temos algumas Bíblias aí, tá? Se você precisar, faz aí, levanta a mão que a gente pode fazer chegar para você uma Bíblia. Lá em cima também, Leilão. Então, Jonas, nessa Bíblia, com a capa mole, é a página de número 721, tá? Nessa Bíblia que está com a capa de couro aí, alguém que abriu, me diga aí, por favor, para orientar essa aí. Quanto? 1153, nessa Bíblia de capa mais de couro, mais durinha, tá? Veja só. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus.
Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Aí vem o capítulo 2, que é a oração que Jonas faz no interior do peixe. Eu vou deixar isso para o domingo que vem. E aí a gente continua no capítulo 3. Na verdade, no último versículo do capítulo 2, versículo 10, que diz: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que fizeram, e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas.
Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Essa é a história de Jonas. A moral da história está nos 2 últimos versículos, principalmente nessa frase: não deveria eu ter pena dessa cidade? É engraçado que nós somos como Jonas, não é verdade? A gente muitas vezes tem pena de um monte de coisa. A gente é capaz de se compadecer de uma planta, como Jonas. A gente é capaz de ficar furioso porque morreu uma plantinha. Mas a gente não está nem aí para pessoas que a gente quer que morra mesmo. E se morrer, a gente diz: já vai tarde. Esse é Jonas, esse somos nós. A gente viu na semana passada, então, que a moral da história, a coisa mais importante é essa: Deus ama aqueles que nós odiamos, e nós precisamos aprender a amar como Deus ama. Hoje, eu gostaria de... Opa, perdi aqui minha conexão, me ajuda lá, por favor. Pode passar lá, por favor. Hoje a gente vai fazer uma pergunta a mais nessa história. A gente vai fazer a seguinte pergunta: o que podemos aprender sobre a vontade e os planos de Deus em Jonas? Porque, gente, Jonas é um livro muito especial, porque além da gente conhecer esse caráter amoroso, misericordioso de Deus, a gente também vai aprender a ver Deus de uma forma muito maior do que normalmente a gente está acostumado a ver. Jonas é uma história muito interessante porque do princípio ao fim a gente vê Deus agindo, intervindo na história, entrando na história de Jonas, na natureza e fazendo a sua vontade acontecer. É algo impressionante porque existe uma corrente muito comum nos dias de hoje, que é um meio termo entre o ateísmo e a fé. O teísmo, vamos assim dizer, que é o deísmo, D com D de dado, que diz o seguinte: olha, não, tudo bem, a gente até acredita em Deus, mas a gente acredita que Deus criou o mundo e é mais ou menos como aquela criança que é chamada lá no campo de futebol para dar o pontapé inicial. Ele dá o pontapé inicial na bola e sai de cena. E as coisas acontecem de acordo com a sua própria regra, a sua própria estrutura. Pois bem, tem muita gente que pensa que Deus é assim. Ele até criou tudo, mas ele chutou a bola e agora as coisas funcionam de acordo com as regras e pronto, ele sai de cena. Mas a história de Jonas nos mostra um Deus diferente. Esse Deus de Jonas, gente, é um Deus que vem, e é muito interessante, quando eu olho, por exemplo, aqui, coloque para mim, por favor, eu separei alguns versículos. Olha só, no versículo 4 do primeiro capítulo, diz que o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Ou seja, Deus dá uma ordem, Jonas foge, e aí Deus diz o quê? Tudo bem, Jonas, não quer, né? Tudo bem. É isso que Deus diz? Não. Eu falei para vocês na semana passada que o amor de Deus é um amor insistente. E Deus então insiste. E o que ele faz? Ele age na natureza, primeiro fazendo soprar um forte vento. Depois, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Veja que o texto não diz simplesmente que um grande peixe engoliu Jonas. O texto não diz simplesmente que soprou um forte vento.
O texto faz questão de dizer e de afirmar que o sujeito que provocou isso foi quem? O Senhor. O texto está dizendo isso para nós, certo? Então o Senhor faz soprar um forte vento, o Senhor faz com que um grande peixe engolisse Jonas. Nesse meio do caminho, ali, tem a questão das sortes, e eu não coloquei o texto, porque o texto também não diz que o Senhor fez com que a sorte caísse sobre Jonas, mas é evidente que foi também uma ação sobrenatural de que a sorte caísse justamente sobre Jonas. E aí depois o texto diz o seguinte, que o Senhor deu ordens de novo ao peixe. E ele vomitou Jonas em terra firme. Então veja que aquele peixe é um peixe teleguiado, certo? Por Deus. E aí no capítulo 4 nós vamos ler de novo o seguinte. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas. Eu queria que você prestasse atenção no sujeito que provoca as ações. O Senhor Deus fez crescer uma planta para dar sombra na cabeça dele e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Na madrugada seguinte, o que Deus fez? Mandou uma lagarta atacar a planta. E ela secou-se, lagarta teleguiada. Ao nascer do sol, o que Deus fez? Trouxe um vento oriental. Quem trouxe o vento? Deus, o segundo texto está dizendo. E o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. O que eu estou querendo mostrar esses textos? Veja só, tentei fazer isso de uma forma bem simples e resumida. Me ajude aqui. O vento obedece. O peixe obedece. A planta obedece. A lagarta obedece. Depois o vento obedece de novo. A pergunta é, e Jonas? Você responderia o quê? Jonas obedece ou não? Percebe? Olha só a situação. O texto diz que Deus falou com Jonas 2 vezes. Na primeira vez, o que ele faz? Ele foge. Ele não obedece. E aí Deus precisa promover toda uma conspiração divina aqui para a coisa acontecer conforme o seu plano e conforme a sua vontade. E Jonas, na segunda vez, obedece. Veja que no final das contas, Jonas vai cumprir a vontade de Deus. A diferença é que Deus chega para ele e pergunta, Jonas, é pelo amor ou pela dor? Você quer fácil ou difícil? E eu me lembro muito da Gabi e da Rebeca, minhas 2 filhas. Porque quando elas eram pequenas, é o seguinte, a Gabizinha, quando a gente ia trocar a fralda dela, parece que está 15 anos aí hoje, né? Mas já foi neném também, já trocou fralda. E a Gabi era uma lady. Você ia trocar a fralda dela, já ficava assim, ó. Não chorava, paradinha, quietinha, na dela. Era uma maravilha. Pá, pá, pá. 1 minuto você troca a fralda. Aí vem a Rebeca. A Rebeca era o seguinte, meu irmão. Você vai trocar a fralda dela, você leva chute na cara, parecia uma luta de tatame, para você conseguir trocar a fralda da Rebeca. Ela chuta, ela esperneia, ela chora, ela vira, se contorce. É um negócio absurdo. Agora, a questão é a seguinte. Me pergunta se eu alguma vez perdi essa briga. Nunca. Eu nunca deixei de trocar a fralda dela. A diferença é que com a Gabi, em 1 minuto eu trocava a fralda. E acabava na boa. Com a Rebeca, eu demorava 5, 10 minutos e acabava suado. Mas a fralda era trocada. Eu vejo que, nesse texto, Jonas é mais ou menos a Rebeca, né? Ele está tentando de todas as formas. Mas a gente aprende muito aqui, gente. E eu queria justamente compartilhar com vocês hoje uma coisa que eu entendo, é complicado. É um pouco difícil, é um pouco enjoado da gente falar. Mas esse texto traz para a gente, vamos colocar o próximo slide aqui, deixa eu ver se o meu sinal voltou aqui também. Ele traz para a gente 2 verdades. Primeiro, Deus é soberano nos seus propósitos. Deus é soberano. Nós cantamos isso aqui hoje. E o homem
é moralmente responsável pelos seus atos. Nós vemos essas duas verdades em Jonas. Um Deus que é soberano e um homem que é moralmente responsável. E é interessante que se eu separar, se eu não mostrasse aquela segunda bola ali, e botasse só a primeira, Deus é soberano, e perguntasse aqui, todo mundo, cantamos, nosso Deus é soberano, todo mundo, parece que é um axioma básico dos cristãos, todo mundo crê na soberania de Deus, não é verdade? Mas vamos pensar um pouquinho mais profundamente sobre isso, e pensar o que significa dizer que Deus é soberano. Porque aí a gente coloca uma segunda palavra, uma segunda afirmação, que se a gente tirar a primeira, também a gente não tem nenhum problema. O homem é moralmente responsável. Show. Tranquilo. Agora vamos tentar juntar essas duas? Será que o exercício de afirmar essas duas verdades ao mesmo tempo é um exercício simples da gente fazer? Pense nisso. Porque dizer que Deus é soberano, gente, é dizer que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Que Ele faz cumprir a sua vontade. Que Ele não precisa perguntar a você o que você acha ou o que você não acha. Que Ele vai executar a sua vontade e o seu propósito. E aí a pergunta é, se isso é assim, então, será que o homem então é moralmente responsável pelos seus atos? Porque se ele vai fazer a vontade dele mesmo de todo jeito? Se Deus já sabe tudo o que acontece? Será que eu sou então uma marionete? Eu simplesmente executo o que ele planejou e pronto, eu não tenho. Veja, é muito difícil, gente, trabalhar com essas duas afirmações. Isso, na verdade, vamos passar para o próximo slide para a gente caminhar um pouquinho aqui. É aquilo que alguns chamam de, obrigado, Leila, de antinômio. Alguns pegam essas duas verdades e dizem, isso é um antinômio. O que é um antinômio? Vamos ver no dicionário aqui, ó. Uma contradição entre conclusões que se parecem igualmente lógicas, razoáveis e necessárias. Isso é um antinômio. Vamos perceber o seguinte, um antinômio é diferente de um paradoxo. Um paradoxo é quase que uma figura de linguagem. Por exemplo, na Bíblia a gente tem várias. Quando sou fraco, é que sou forte. Os últimos serão os primeiros. Nada tendo, mas possuindo tudo. O que é isso? Paradoxo. Ou seja, se eu parar e explicar, vai ficar claro o que eu quero dizer como os últimos serão os primeiros. É apenas um artifício de linguagem para explicar alguma coisa. Só que um antinômio é algo pior, é mais sério, é mais complicado. Não é só uma questão de linguagem. São duas verdades que a gente não consegue, com a nossa compreensão, conciliar. E aí, então, tem essa frase que o Packer coloca num livrinho muito bom que ele tem chamado... Indico esse livro, inclusive, acho que tem na nossa livraria, chama Evangelização e Soberania de Deus. E ele diz o seguinte, um antinômio existe quando dois princípios postos lado a lado aparentemente são irreconciliáveis, ainda que ambos sejam inegáveis. Algo mais ou menos como isso aí acontece, não é só na teologia, é na física. Então, eu pedi ajuda ao meu amigo Dinho, foi um amigo meu lá de Campos, e ele pós-doutor em física, fez um pós-doutorado lá na Itália. O cara é um monstro, professor da universidade de física e tal. E eu perguntei para ele algo relacionado com a física, que é o seguinte, a luz é composta de partículas ou de ondas? Tem alguém que estudou física aí, que é engenheiro ou alguma coisa assim, não? Ô, André, você fez ITA. Joaquim, você fez ITA também. A luz é composta de ondas ou de partículas? Ora com uma, ora com outra. Você observa as duas coisas. É onda e é partícula. Mas, para explicar isso, é complicado, não é?
Isso é o que na física o pessoal chama de dualidade. São duas realidades verdadeiras, duas verdades, partícula e onda. Mas unir esse negócio é muito difícil. E é o que a gente está tendo aqui em relação a essa questão de Deus. Qual é o risco que nós corremos? É ficar com a primeira. Pode voltar ali, por favor, rapidinho, só para colocar lá. Isso, deixa esse slide todo aí. Obrigado. O risco que a gente corre é deixar ficar com a primeira, soberania de Deus, e ignorar a segunda, a questão da responsabilidade moral do homem. E aí a gente cai numa religião de karma. Sabe como é que é a coisa do karma? Tudo está feito, você segue o seu destino. Já ouviram falar sobre isso em alguma religião? Você segue o seu destino. Você já está com karma, então você vai seguir o seu destino. Qual é o problema disso? O problema disso é que o camarada ficou com a questão da soberania e tirou da realidade a questão da responsabilidade moral. O outro risco é você ficar com a responsabilidade moral e, como você não consegue juntar as duas coisas, você escolhe uma das duas e nega a primeira, nega a soberania. Então você cai numa situação como, por exemplo, alguns fazem uma leitura da Bíblia que é mais ou menos assim. Deus criou o homem, mas aí chegou em Gênesis 3, o homem pecou. Nossa, pegou Deus de surpresa. Deus levou um susto com a atitude de Adão. Como ele foi capaz de fazer uma coisa dessa? E aí então Deus coloca em ação um plano B. Certo? Aí o plano B não dá muito certo também não. Aí ele precisa colocar o plano C. E aí vai colocando. Cada plano dele vai dando errado e ele vai colocando plano B, plano C, plano D. Nós já estamos lá pelo plano sei lá quanto. Certo? Esse é o risco da gente não entender a soberania de Deus. A gente começa a perceber que muita gente não consegue ver que Deus conduz a história. Me lembro que houve um pastor muito conhecido no meio evangélico, cristão, que na ocasião daquela tsunami sobre a Ásia, escreveu um texto extremamente polêmico, falando que Deus não poderia prever aquilo. E aí foi um texto bem polêmico, causou uma forte reação, justamente porque ele não conseguiu coadunar uma tragédia como aquela com a questão da soberania de Deus. Até porque, veja bem, não vamos culpá-lo tão rapidamente. Se Deus é soberano, uma pergunta extremamente difícil. De onde vem então o mal? Dá para você pensar? Se Deus conduz a história, de onde vem então o mal? Será que não é responsabilidade dele? E aí que vem a necessidade da gente ter a segunda afirmação, que é verdadeira. Nós não sabemos como e onde essas duas verdades se encontram, mas elas se encontram. E eu queria rapidamente mostrar para você, isso a gente viu aqui na história de Jonas, como que Deus vai conduzindo a história de Jonas, mas veja que nós temos uma ampla base para falar, e aqui eu quero falar primeiro da questão da soberania. Veja, por exemplo, aliás, tem uma frase interessante aqui que eu vou colocar antes, que fala, é o próximo slide, pode colocar lá, é um dito antigo, medieval, que falando da Trindade dizia o seguinte: Trindade, tente entendê-la e você perderá a sua cabeça. Tente negá-la e você perderá a sua alma. Nosso problema é qual? É que a gente, quando a gente não entende, a gente tem a tendência de negar. Como se a realidade estivesse contida e dependesse da nossa capacidade de entender e explicar. A questão, gente, é que nós não entendemos a realidade. E a gente não precisa necessariamente negar aquilo que a gente não entende. Tirando o pessoal que fez o ITA aí, o Joaquim e o André, será que quando você entra num avião, num Airbus daquele gigantão, você sabe como é que aquilo funciona?
Você sabe o mecanismo de funcionamento? Você não sabe como é que ele voa, mas ele voa. E você confia, você paga e você arrisca sua pele ali naquele avião. Veja, a gente acredita e arrisca a pele em coisas que a gente não entende. Mas a gente supõe, pela amostragem, que o negócio funciona. Então, em relação a essa questão, existe alguma coisa parecida. Esse dito medieval é interessante. Há coisas relacionadas a Deus, e eu diria a maior parte das coisas, que nós não entendemos. Mas nem por isso nós precisamos negar. Eu queria colocar alguns textos para vocês aqui, para vocês perceberem o que eu estou querendo falar. Provérbios capítulo 16, versículo 9, depois o 21, versículo 1. Olha só, alguém pode ler para mim ali? O primeiro versículo. Em seu coração, no coração de quem? Do homem. Ele planeja um caminho. Mas, na verdade, quem vai determinar é quem? Me lembro de uma frase que o reverendo Guilhermino, lá na catedral, costumava dizer muito essa frase. Ele dizia assim: enquanto os homens se agitam, Deus os conduz. Era uma frase que ele sempre dizia. E eu me lembro desse versículo quando a gente pensa nessa frase. Veja o que ele diz no capítulo 21. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Aí a pergunta, onde fica então a responsabilidade moral, se é Deus quem conduz a minha vida? Afinal, eu sou responsável pelos meus atos, ou é Deus que faz a sua vontade, independente? Percebe a situação como é difícil? Vamos ver outros textos. Olha só, Mateus capítulo 10, para você ver até que ponto vai isso. Jesus falando, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Obviamente quando tem, né? O Fábio já tem mais dificuldade, porque né, tem a misericórdia ali, né? Tem um remanescente fiel ali, né? Mas enfim, veja só. Esse texto, gente, é muita loucura. Dizer que a soberania e o governo de Deus sobre o mundo vai ao ponto de que nenhum pardal cai sem que seja do consentimento de Deus. Você já parou para pensar nisso? É doideira, não é? Porque aí a gente vai fazer algumas perguntas do tipo, quer dizer então que Deus consentiu que aqueles terroristas explodissem aquelas bombas lá em Paris? Foi da vontade de Deus o que aconteceu? O profeta Mick Jagger. Veja só. Podemos dizer que Deus permitiu? Sim, gente, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Agora, daí a dizer que foi da vontade de Deus? Bom, depende. O que você chama por vontade? Quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, a gente lê que Deus não deseja que nenhum se perca. E Ele deseja que todos sejam salvos. A pergunta, todos serão salvos? Não. A revelação bíblica nos mostra que não. Então, peraí. Então quer dizer que a vontade de Deus pode ser frustrada. Veja, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que existem 2 níveis. Existe um nível em que a vontade de Deus é a vontade revelada de Deus, a vontade do coração de Deus, o desejo de Deus. Por exemplo, é da vontade de Deus, expressa nos 10 mandamentos, que um homem não adultere. Não adulterarás. O homem e a mulher também. Não adulterarás. Essa é a vontade dele. Quando alguém adultera, está ferindo a soberania de Deus, e é Deus que é o culpado por ele adulterar? Veja, mas é da permissão de Deus? Sim, Deus permitiu. Então existe a vontade dele, que é a vontade revelada do coração de Deus, e existe a vontade que ele permite que as coisas aconteçam. Mas ainda permitindo, ele conduz. Porque ele não permite simplesmente, então vamos lançar as sortes da humanidade. Porque se você já viram aqueles filmes de
Viagem no Tempo, e eu gosto muito daqueles tipos de filmes, né? Que falam do cara voltou, aí ele voltou atrás para tentar mudar a história dele. Tipo o Exterminador do Futuro, sabe como é que é? O cara voltou para tentar mudar, matar a mãe para o menino não nascer, porque no futuro... É aquela viagem. Você já imaginou as probabilidades estatísticas envolvidas em cada decisão que nós tomamos aqui? Se a gente vai atravessar a rua agora ou daqui a 5 minutos, se a gente vai sair de casa agora ou daqui a 1 hora, e aí você junta isso com bilhões e bilhões de pessoas. Veja, o fato é que Deus governa a história, então ele não permite simplesmente deixando rolar e ver o que o destino da humanidade vai dar. A questão é que, quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que Deus age mesmo por meio das más ações dos homens. É difícil entender isso? Vamos desenhar para ficar claro? Olha só o exemplo de José. Gênesis capítulo 45. Você já viu a história de José? Lembra de José? José era aquele filho mais novo, mimado, de Jacó, e o pai amava mais ele do que os outros, os irmãos morrendo de inveja do menino. O que resolveram fazer com ele? Vender. Os irmãos venderam ele como escravo. Ele foi parar numa terra longe e disseram para o pai que o menino tinha morrido. Uma fera tinha comido ele. Olha o que os irmãos de José fizeram. Aí o tempo passa, José está no Egito, passa um perrengue danado por 13 anos, e depois disso, ele é levado à posição de governador do Egito. Aí você veja, anos depois, surge uma seca na terra natal de José, os irmãos dele procuram o Egito para comprar comida, e eles chegam para comprar comida na frente de quem? José. E olha que situação. O mundo dá voltas, não é verdade? José então vai dizer o seguinte: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. A minha pergunta, quem que mandou José para o Egito? Os seus irmãos ou Deus? Os dois. Numa causa imediata, os seus irmãos. Ah, então, já que foi Deus que levou, os seus irmãos, então, eles não têm responsabilidade moral pelo que fizeram. Não! Eles são responsáveis pelo mal que fizeram. No entanto, acima da maldade da ação deles, estava um Deus que costura a história. A ponto de José olhar para trás e dizer, olha, não foram vocês não, foi Deus que me trouxe para cá. Já reparou como muitas vezes acontecem algumas coisas que a gente acha ruins na nossa vida? E aí, anos depois, a gente vai olhar atrás e vai falar, poxa, aquilo ali foi uma bênção na minha vida. Aquilo ali, na hora eu reclamei, achei que era ruim, mas no fundo aquilo ali era Deus agindo na minha vida. É a compreensão que José está tendo. Veja, José está olhando a partir de uma ótica que respeita tanto a soberania quanto a responsabilidade moral. Um outro exemplo que nós temos, muito interessante na Bíblia, é no livro de Atos. Veja a pregação apostólica aos judeus que mataram Jesus. Olha só o que os apóstolos vão dizer. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. O que quer dizer isso, gente? Ah, então Herodes e Pilatos não tiveram culpa na morte de Jesus, já que eles estavam fazendo o que Deus tinha decidido. É essa a conclusão? Não! Herodes e Pilatos são culpados pelo que fizeram. Mas o que o texto está dizendo é que na compreensão da fé cristã, na compreensão que vê Deus como soberano, gente, aquilo que eles fizeram estava submisso à soberania de Deus. Deus é maior do que Pilatos e Herodes. E ainda que eles tenham feito um mal, Deus é capaz de trabalhar aquele mal. Tem um amigo meu que se mudou para a Áustria.
pastor, estudou comigo no seminário, e a esposa dele é austríaca, ele mudou, foi para a Áustria agora, desde o início do ano, e ele está tentando viver lá, enfim, imigrou, né? E ele me contando, estava conversando pelo Facebook, e ele dizendo o seguinte, que ele está participando de uma igreja na Áustria, e se você acompanha mais ou menos as notícias da igreja na Europa, você sabe que a situação das igrejas da Europa é terrível. As igrejas, muitas igrejas fechando, muitas igrejas virando boate, virando supermercado, virando museu, virando tudo. E esse meu amigo na Áustria dizendo o seguinte, que está acontecendo um movimento que só na igrejinha dele, que é uma igreja pequena, de menos de 100 pessoas, nos últimos 3 meses chegaram 5 famílias sírias, muçulmanas, que estão sedentas do Evangelho, ouvindo o Evangelho pela primeira vez e se convertendo. Aí você vai dizer, o que está acontecendo? Tenta fazer uma análise disso na sua cabeça. Você já imaginou se acontece um avivamento espiritual na Europa por causa desse movimento de... Porque muita gente fala do terrorismo, mas muita gente também não fala que isso pode ter um outro efeito, que é o de gerar conversões que possam mudar a história da igreja na Europa. Então veja só, por trás de todas as tragédias, a gente precisa confiar que Deus tem um plano, Deus tem um propósito. A soberania dele está acima das nossas boas decisões, das nossas más decisões. A coisa nos pega de surpresa, mas nunca, nada pode pegar Deus de surpresa. Ele está no controle de tudo. A soberania de Deus fala isso. Agora, isso não quer dizer que os homens não tenham responsabilidade moral. Vamos passar aqui o próximo slide. Então, eu quero colocar aquilo que na nossa confissão de fé, nós somos da Igreja Presbiteriana e a gente subscreve, a gente tem como referência na teologia essa confissão de fé, que é a confissão de fé de Westminster, do século XVII. E lá no capítulo 3, parágrafo 1, olha o que diz essa confissão. Desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Se eu parasse ali, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Ponto. Se eu parasse aqui, você poderia lançar a seguinte crítica. O cristianismo não passa, a fé cristã não passa de uma versão diferente de um hinduísmo, uma religião do karma, uma religião fatalista. Mas a verdade é que essa é um lado da verdade. O outro lado está ali. Porém, volta um pouquinho, por favor. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. Porque Deus nos criou como seres que têm a capacidade de tomar decisões. Seres que têm a capacidade de fazer escolhas. Quando você toma decisões equivocadas, porque você pode pensar o seguinte, então a soberania de Deus é assim, eu vou fazer um concurso, e aí eu não vou estudar nada, porque Deus já sabe se eu vou passar ou não. Se Ele quiser que eu passe, estudando ou não, eu vou passar. E aí você não estuda nada, chega lá e você fala assim, Senhor, o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é capaz de fazer eu gabaritar esse concurso aqui, eu vou passar, o Senhor está vendo, Senhor, a sofrência que eu estou precisando passar no concurso. Então, Senhor, faz a tua vontade. Exerce a tua soberania. Sabe o que ele faz? Exerce. Aí você não passa. Já estava escrito que você não ia passar. Certo? Veja, gente, é infantilidade esse tipo de discussão. Percebe? Nesse nível.
A questão é que, num nível mais profundo, isso realmente apresenta alguns problemas. Mas é preciso que a gente tenha a convicção do Spurgeon. Olha a pergunta, não coloca a resposta não, só o próximo quadro, só um clique, por favor. Fizeram ao Spurgeon a seguinte pergunta. Spurgeon, príncipe dos pregadores, talvez o maior pregador da Inglaterra até hoje, perguntaram para ele assim, Spurgeon, como você reconcilia essas duas verdades? Qual é a verdade? A soberania de Deus e a responsabilidade moral do ser humano. Como que você reconcilia, Spurgeon? Sabe qual foi a resposta dele em tom de humor? Ele disse o seguinte, veja, pode botar, não ouso tentar, eu nunca reconcilio amigos. Dá para entender o que ele falou? O que ele disse é o seguinte, primeiro, a Bíblia não coloca essas duas coisas como inimigas. A Bíblia não tenta fazer um exercício de reconciliação, porque ela afirma as duas verdades. Essa discussão toda, se Deus vai, por exemplo, uma outra aplicação disso, conta-se quando William Carey, que foi um grande missionário, acho que inglês também, ele chegou, depois de uma viagem missionária, e falou, olha, o campo está farto, nós temos que evangelizar, não tem igrejas, nós precisamos levar o evangelho de Cristo ao mundo e tal. Sabe qual foi a resposta do concílio de pastores lá dele? A primeira resposta foi o seguinte, olha, Deus tem os seus escolhidos. E se Deus já tem os seus escolhidos, eles virão ao evangelho. Não precisa pregar o evangelho, porque afinal Deus já tem os seus escolhidos. Veja, a gente precisa negar o fato de que Deus tem os seus escolhidos para justificar a pregação do evangelho? Não! A questão não é negar uma verdade para afirmar a outra. Você pode manter a primeira e manter também o fato de que na sua soberania Deus estabeleceu que o evangelho vai ser pregado. E ele escolheu Jonas para pregar o evangelho para Nínive. E ele disse, é Jonas que vai pregar. Nínive será convertida pela pregação de Jonas. Então, Jonas, você vai. Ah, Senhor, vai. Ah, não, Senhor, mas não quero saber, vai. Deus estabelece a sua vontade soberana. Veja, eu queria dizer para vocês o seguinte, queria terminar com essa passagem, eu não coloquei ali, mas eu queria ler, até para aquecer um pouco aí alguns pequenos grupos aí. Mozão, vai se preparando, hein? Essa semana você vai ter que pegar esse texto em Romanos capítulo 9. Porque é o seguinte, gente, quero terminar com isso aqui. Eu quero dizer para vocês uma questão aqui para terminar. Deus é o Criador do céu e da terra. Isso quer dizer que Ele tem o direito absoluto sobre a sua criação. Ele tem direito. Ele não precisa te pedir licença para fazer nada. Robson é artista plástico. Você tem as suas criações lá, não tem? As suas criações são suas. Eu preciso pedir licença para mexer na sua criação, certo? Mas você tem a sua criação. Você já viu algum quadro chegar lá para você e falar assim, pô, Robson, não gostei desse quadro não, rapaz, ficou meio ruim assim. Dá uma melhorada aqui desse lado aqui. Faz sentido isso? Agora veja, pode parecer absurdo o que eu estou falando, mas olha o que Paulo diz. Romanos capítulo 9. Eu quero ler aqui, não o texto todo, porque é muito comprido, mas eu queria só chamar a sua atenção para a seguinte parte. Versículo 11. Ele está falando da escolha de Jacó em vez de Esaú. E ele diz assim, todavia, antes que os gêmeos, Jacó e Esaú, nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, vamos dormir com esse barulho, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. E aí ele vai falar do exemplo de Faraó e tal,
E aí eu quero continuar aqui, veja o versículo 19. Mas algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Ou seja, nós não somos responsáveis pelos nossos atos. Seria o contra-argumento. Ele vai dizer, pois quem resiste à vontade de Deus? Os críticos da soberania poderiam perguntar isso. Então, a gente não tem culpa de nada. Aí a resposta de Paulo é a seguinte, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Deus, gente, é um oleiro. E ele faz vasos conforme a sua vontade. O que eu quero dizer é o seguinte, na sua soberania, Deus tem o total direito sobre a sua criação. Ele não precisa pedir licença. Ele não precisa chegar para você e falar assim, olha, estou pensando aqui, ô Clinton, um projeto lá para Libertas e tal, estou pensando em fazer algumas coisas lá no meio da igreja, queria saber o que você acha aí, dá para levar esse assunto no conselho, para saber se o pessoal concorda, se dá para a gente fazer ou não. Isso não existe, gente. Deus faz. Ele intervém. A Bíblia explica? Não, ela só afirma. E a fé cristã é uma fé baseada não necessariamente em argumentações, é baseada em fatos, é baseado na história. A fé cristã é diferente, por exemplo, do budismo, é diferente do confucionismo, é diferente de outras. Por quê? Porque a fé cristã não é um conjunto de instruções que são apresentadas para vocês fazerem. Tipo assim, olha, você quer ser feliz? Faça isso, isso e isso e tal, né? Princípios para uma boa vida. Não. A fé cristã, gente, é um Deus que entra na história, que intervém na história, que muda a história. Então, qual é a aplicação disso? Eu deixo esse texto para você, não para a gente sair daqui com uma atitude resignada, simplesmente. A pergunta é assim, eu falei domingo passado que eu ia falar sobre soberania e responsabilidade humana. Eu vim curioso para saber qual é a solução desse problema. Sabe qual é a solução? Nenhuma. Você chegou com dúvida, vai voltar com mais ainda. Eu estou te dando o privilégio de você sair daqui cheio de dúvida, com a sua cabeça fervendo. Por quê? Não há resposta para esse antinômio. Não há resposta para esse dualismo. Só que eu te digo uma coisa, se você negar um dos dois, a sua alma vai estar em risco. Você não pode negar. E mais, você pode sair daqui com uma confiança de que Deus não é injusto. Deus como rei governa, mas Deus como juiz, ele julga na medida certa. Ele não vai deixar escapar nada equivocadamente. O nosso Deus não é como os juízes que nós conhecemos aqui nesse mundo. O nosso Deus é um justo juiz. Ele sabe julgar cada um. A gente pode deixar isso nas mãos dele, que está muito bem, obrigado. A questão é, como nós vamos nos posicionar? Quando Moisés foi enviado ao Egito para libertar o povo, Deus falou que ia fazer grandes coisas ali. E na literatura do Êxodo, a gente vê a linguagem que diz que aqueles sinais que Deus realizou no Egito, para os egípcios, se chamaram pragas. Para os judeus, se chamaram maravilhas. Deus vai fazer alguma coisa. A questão é, vai ser praga ou maravilha? Lembram quando quando Josué vai dizer ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Tem muita gente que entende esse texto dizendo assim, olha, procurem se santificar. Se vocês se santificarem, Deus vai fazer maravilha no meio de vocês. Só que o texto não diz isso. O texto não diz santifiquem-se, e se vocês se santificarem, Deus vai fazer maravilha no meio de vocês. O texto diz santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. O que ele está querendo dizer? Resumindo, escolha o seu lado. Santifique-se escolha o lado certo.
O Senhor vai fazer maravilhas. A questão é de qual lado você vai estar. Você vai estar do lado da maravilha ou do lado da praga? Então nós temos uma responsabilidade moral de se posicionar diante das maravilhas de Deus. Eu quero colocar isso para você. Nós aprendemos isso com Jonas. Você pode até dizer, ah não, mas Jonas na verdade, aqui tem a soberania, mas diz lá que Deus se arrependeu. Diz lá que, visto que o povo se arrependeu, Deus então mudou de ideia. Então quer dizer que ele estava esperando o povo decidir para tomar a sua decisão? Não, gente, isso é um artifício de linguagem. É evidente pelo texto e pela própria resposta de Jonas. Jonas disse o quê? Eu sabia. Eu sabia que o Senhor, na verdade, não ia fazer isso. Porque Jonas já sabia, já conhecia o seu Deus. Ele já sabia que Deus, quando mandou Jonas lá, ele já tinha o seu plano. Ele já tinha decidido o que ele ia fazer. Só que Jonas não queria participar desse negócio. E aí, a lição que fica para a gente é, será que como nós temos nos colocado? Eu volto lá para o início e encerro com a Gabi e com a Rebeca. Como nós vamos nos apresentar diante de Deus? Como a Gabi ou como a Rebeca? O que Maria fez quando recebeu a notícia de que seria a mãe do Salvador? Vocês lembram a palavra de Maria? Vocês lembram? Foi essa oração que ela fez. Mas antes ela disse o quê? Faça-se em mim conforme a tua vontade. Ela se submeteu. Ao invés de lutar, ela acolheu a vontade de Deus. Seremos como a Rebeca, tentando brigar com Deus e dar pontapé, até a gente tentar descobrir que Ele tem o seu caminho e que a vontade dEle vai ser feita na nossa vida? Ou será que nós vamos ser como a Gabi, que vai se submeter a essa vontade? Isso é uma grande lição para nós. Se posicionar em relação à vontade de Deus. Isso não quer dizer que você não possa lutar com Deus, não contra Ele, em oração por alguma causa. Sim, na sua soberania, Deus decidiu que Ele vai ouvir as nossas orações. E Ele tem um plano para as nossas orações. Então ore, coloque a sua causa diante de Deus. Mas acima de tudo, saiba que Deus tem a sua vontade. Não é, em hipótese alguma, falta de fé. Quando você ora e diz, Senhor, eu quero muito que o Senhor faça isso, mas seja feita a tua vontade. Porque se fosse falta de fé, o nosso Senhor Jesus não teve fé. Porque como é que ele orou no Getsemane? Senhor, afasta de mim esse cálice, conforme, porém, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se Jesus orou assim, será que a gente tem o direito de orar diferente? Percebe? A oração de Jesus é submissa à vontade e à soberania de Deus. Que seja assim com a gente também. Vamos terminar. A gente vai cantar uma música, nós vamos fazer uma oração e queria que você prestasse atenção na letra dessa música, que fala justamente sobre os caminhos de Deus. Deus tem os seus caminhos, os seus próprios planos, e nós não temos a condição de sondar esses caminhos. Mas Deus tem os seus caminhos, e nós podemos confiar nele, que ele tem o melhor caminho para a gente. Então vamos